E aí, tudo bom? Quem está falando aqui é o treinador Paulo Henrique do KM3 Corridas. E agora eu vou explicar para você como funcionam as planilhas que você vai receber no programa de treinamento KM3 Corridas. Não se assuste com tanto número assim, que vendo assim de início parece que a planilha é muito difícil e muito complicada de entender. Mas quando eu começar a explicar para você, você vai perceber que essa planilha é muito simples e muito fácil de pegar e colocar em prática. Só uma observação, eu sempre vou fazer as planilhas com base no seu objetivo na corrida, independente se seu objetivo for melhorar o seu desempenho nos 5 km, 10 km, 15 km, 3 km, 21 km, maratonas, ou então correr os seus primeiros 10 km, sua primeira maratona, enfim. Independente do seu objetivo, eu sempre vou fazer as planilhas com base no seu objetivo. E lembre que você vai ter um ano de assessoria, vai receber 12 planilhas dentro de um ano. Então, dentro de um ano, você vai poder escolher vários objetivos diferentes. E para explicar como funcionam as planilhas que eu vou fazer para você de forma individualizada e personalizada apenas para você, eu peguei esse exemplo de uma planilha de um aluno meu já avançado que está treinando para fazer uma meia maratona, para baixar o seu tempo e fazer bem a sua próxima meia maratona. Então não se assuste com a velocidade, não se assuste com o pace, porque esse pace é de um aluno avançado que está treinando para uma meia maratona. Como eu falei, as planilhas que eu vou fazer para você vão ser feitas de forma 100% individualizadas e direcionadas para você, respeitando o seu nível de condicionamento físico, a sua individualidade biológica e o mais importante de tudo, respeitando os seus objetivos na corrida. Isso garante que você vai treinar com total segurança e eficiência e vai evoluir gradativamente na corrida, evitando que você se machuque e evitando que você se frustre desistindo do treinamento. Agora vamos lá. Você está vendo aqui, na primeira linha da primeira coluna está escrito semana 1. Na segunda linha da primeira coluna, logo abaixo de onde está escrito semana 1, está escrito tempo total. Logo abaixo do tempo total tem escrito distância. Logo abaixo da distância tem escrito velocidade em km por hora. Logo abaixo da velocidade em km por hora tem escrito pace. E logo abaixo do pace tem escrito zona/intervalado. Agora eu vou explicar para você o que significa cada item desse. Indo agora para a segunda coluna, na primeira linha da segunda coluna tem escrito aqui segunda-feira. E logo abaixo da segunda-feira tem escrito 30 minutos no lugar do tempo total, tá vendo? E logo abaixo de onde está escrito tempo total tem um monte de xizinho, tá vendo? Tem um monte de xizinho aqui no lugar da distância. Isso significa o quê? Significa que na segunda-feira você não vai treinar com base na distância, porque a distância aqui está com um monte de xizinho, está nula, tá vendo? Então você vai treinar com base no tempo total na segunda-feira. E nesse caso aqui você vai fazer um treino de 30 minutos. Continuando a explicação, como eu falei, no lugar da distância tem um monte de X e embaixo do X tem a velocidade em km por hora e logo abaixo da velocidade em km por hora tem o pace. Daqui a pouco eu explico melhor essa velocidade em km por hora e esse pace. Seguindo aqui a explicação, no lugar de zona/intervalado tem 3 minutos/3 minutos. Isso significa o quê? Significa que na segunda-feira você vai fazer um treino intervalado fraco-forte de 30 minutos, o tempo total de treino, mas você vai intervalar em 3 minutos correndo fraco e 3 minutos correndo forte. Agora, voltando à explicação da velocidade em km por hora e a velocidade do pace, os 3 minutos que você vai correr fraco é em uma velocidade de 7,8 km por hora, que é a mesma coisa de um pace de 7,41. E depois você vai correr 3 minutos forte em uma velocidade de 15,3 km por hora, que é a mesma coisa de um pace de 3,55. Aí você vai intervalando no fraco e no forte até completar o período total de treino, que nesse caso é de 30 minutos na segunda-feira. Como eu falei, não se assuste com o pace e nem com a velocidade, porque essa planilha é de um aluno meu que está saindo do nível intermediário e indo para o avançado. Continuando a explicação da planilha, na terça-feira você vai descansar, é um dia livre que você pode fazer fortalecimento muscular, caminhada, alongamento, ou então descansar, não treinar nada na terça-feira. E na quarta-feira você vai fazer um treino diferente agora, vai fazer um treino de rodagem, que é a mesma coisa de um treino de corrida contínua. E aqui na quarta-feira você vai ver que logo abaixo de onde está escrito quarta-feira
tem um monte de X, tem um monte de Xzinho aqui no lugar do tempo total, tá vendo? Significa que na quarta-feira você não vai treinar com base no tempo total, porque o tempo total aqui está nulo, está com um monte de Xzinho, um monte de X, indicando que na quarta-feira você não vai treinar com base no tempo total, vai treinar com base na distância, que está logo abaixo do Xzinho. E a distância do treino de quarta-feira para esse meu aluno é de 7 quilômetros de rodagem, 7 quilômetros de corrida contínua, sendo que ele vai fazer essa rodagem, essa corrida contínua em uma zona de treino, em uma zona de velocidade. Tá vendo aqui embaixo, no lugar de zona barra intervalado, agora não tem mais minuto, não tem mais número nenhum, tá vendo? Tem escrito zona treino. Zona treino significa que você tem que correr em uma determinada zona de velocidade, em uma determinada zona de pace, em uma determinada zona de treino. E essa zona de treino de quarta-feira desse meu aluno é de 12,3 km por hora a 13,8 km por hora, ou seja, ele não pode correr nem abaixo de 12,3 km por hora e nem acima de 13,8 km por hora. E 12,3 km por hora é a mesma coisa de um pace de 4,52 e 13,8 km por hora é a mesma coisa de um pace de 4,22. Então você pode treinar com base na velocidade em quilômetros por hora ou com base no pace. Você tem que correr dentro dessa zona de pace para você não quebrar no seu treino e evoluir gradativamente o seu desempenho na corrida. Ou seja, você não pode correr nem acima do pace de 4,52 e nem abaixo do pace de 4,22, utilizando esse exemplo aqui desse treinamento do meu aluno, desse treino de quarta-feira do meu aluno. Essa é a zona de treino dele. E o treino de quinta-feira é um treino intervalado fraco-forte, muito parecido com o da segunda, só muda o tempo total, a velocidade, o pace e os intervalos. E o treino de sábado segue a mesma lógica do treino de corrida contínua da quarta-feira. É muito fácil, tá vendo? E lembre que você vai ter o meu total suporte profissional via WhatsApp para te ajudar sempre que você quiser e sempre que você precisar.